começando mais um Talkenização para vocês e como o próprio nome já diz, vamos falar hoje sobre tokenização de ativos. Tem muita gente ainda que não sabe ainda como funciona o processo de tokenização, se vale, se não vale a pena tokenizar um ativo. Hoje a gente vai falar sobre isso. Também vamos falar aí sobre leak tokens, então como funciona esse processo para tokenizar um ativo. Vai saber tudo de tokenização, por isso trouxe o cara que já veio aqui antes, então seja bem-vindo de novo, Leonardo Geus, acho que eu falei certo, gerente de produto da Leak. Falei certo, Léo? Isso mesmo, Flá. Inicialmente, obrigado pelo convite. Eu acho que tá a segunda vez aqui bem gratificante. Então, e é um assunto que eu adoro, né? É o que eu falo praticamente todo dia, não só nessa frente aqui com vocês, mas também internamente. Hoje eu sou responsável por toda a gestão de produto, do produto de tokenização da Leak, e eu acho que eu vou conseguir contribuir bastante aí com o nosso bate-papo. Porque é legal, né, Léo? Assim, acredito que até mais do que eu. Você entende muito mais de tokenização porque você vive isso no dia a dia. Eu também vivo no dia a dia, mas você tá ali mexendo, tudo, fazendo tudo acontecer. E a gente tá muito familiarizado com isso, mas tem muita gente que nem sabe o que é tokenização, não sabe como funciona, se vale, se não vale a pena tokenizar. Então, acho super legal que a gente vai explicar isso hoje. Mas antes, Léo, se apresenta para o pessoal que não assistiu o podcast, não ouviu o podcast anterior, se apresenta para a galera te conhecer, tua relação aí com blockchain, com tokenização. Perfeito, Flá. Então, meu nome é Leonardo de Gueus. Atualmente eu moro aqui em Curitiba e já estou junto com a Leak Digital Assets aí por 3 anos. Então, eu entrei inicialmente em uma outra frente aqui com compliance e tudo mais, mas não demorou para eu cair em tokenização e atualmente é a área que eu gosto bastante. Já trabalhei em outras empresas como gerente de tecnologia, como o PicPay, a Deutsche Telekom, também que é uma empresa europeia. E desde então tenho me desenrolado ali como produto também e hoje eu sou gerente de produto dessa área. Atualmente, hoje eu fico junto com os times de tecnologia e produto da Leak, desenhando ideias, olhando um pouco o que o mercado está fazendo lá na frente já, tentando estipular o que vai ser daqui 2 anos de tokenização, daqui 5 anos de tokenização. Eu gosto de falar que o gerente de produto, claro, ele está vivendo o presente, porque ele está tentando amarrar as contas com o negócio, com tecnologia, com design, mas ele também ele é super ansioso, porque ele está lá na frente já, olhando o que o mercado internacional está fazendo, o que o mercado nacional está fazendo, para tentar trazer tudo para cá. Então, é esse misto de coisas, assim, é um pouco do dia a dia do gerente de produto. E é algo que eu faço muito aqui dentro da Leak, principalmente em contato até com o Daniel, com as ideias e hipóteses que ele quer trazer, mas também em contato com o mercado mesmo, sabe? Com os nossos emissores, com os nossos investidores, para ver quais são as dores que efetivamente eles têm e como a gente resolve isso, né? A gente traz isso para esse mundo blockchain, para esse mundo tokenização. Que é um mundo apaixonante. Antes de trabalhar na Leak, você já tinha ouvido falar em tokenização, blockchain? Ou era zero contato, assim? Entrou na Leak e começou a aprender sobre o mercado, se apaixonou, e enfim. A tokenização mesmo, do jeito que a gente faz hoje, né? O real world asset e tudo mais, é um conceito relativamente novo, porque a gente já teve lá atrás, em 2012, toda a questão Bitcoin, as criptomoedas, mas ali em 2017, 18, 19, a gente começou a entender que, na verdade, a gente conseguiria conectar não só as moedas, as criptomoedas, mas também o nosso mundo do dia a dia, essa malha financeira dentro dessa infraestrutura. Então, desde 2017, 2018 ali, foi onde eu me coloquei em contato junto com esse mundo, mas foi em 2020, 2021, onde até o Daniel Cocchieri, né, o CEO aqui dali, que ele puxou um pouco desses conceitos e falou, vamos colocar isso no mercado para rodar? Vamos testar? E daí sim que eu entrei de cabeça nesse mercado e a gente está junto aí já tentando inovar e fazer alguma disrupção em cima disso. E é muito legal, assim, ver o quanto a Leak cresceu, o quanto hoje as pessoas, né, apesar de não entenderem tanto, as pessoas já estão entendendo mais de tokenização. E é legal porque, assim, eu venho muito da parte cripto. Então, falar de Bitcoin, falar dessas coisas mais cripto. E quando eu falo de cripto, tem gente ainda que olha, assim, com um certo receio, tem medo e tudo mais. Mas quando eu explico tokenização, principalmente, né, a tokenização que a Leak faz de ativos no mundo real, faz sentido para as pessoas. Então, eu acho isso muito legal e principalmente porque a gente vê Banco Central olhando para isso, CVM olhando para isso.
Então é uma coisa que já está acontecendo, está crescendo, até pelos sócios dali que a gente vê, ninguém entrar de sócio numa empresa que não vê um potencial de crescimento gigante. Então, assim, é legal ver esse setor crescendo cada vez mais. E eu queria te perguntar, Léo, a gente vê aí que tem chamado muita atenção das pessoas esse assunto. A gente vê aqui que o nosso público de podcast também são muitos empresários. Eu tenho esse feedback, às vezes a gente fala com o Dani fala, conversei com tal empresário, tal dono de empresa, falou que ouviu o podcast de vocês. Então, isso é legal. Então, acho legal a gente explicar por que faz sentido a tokenização, o que as pessoas podem tokenizar, o que não pode, porque assim, tudo pode ser tokenizado, mas nem tudo vale a pena ser tokenizado. Então, eu queria falar com você o que faz sentido tokenizar. Queria que você explicasse. Perfeito, Flávia. Até pela tua última fala sobre como o mercado foi amadurecendo com o tempo, até para colocar o meu ponto de vista, é engraçado que como a gente já estava no momento que esse mercado começou no Brasil, a gente via muito a fala das pessoas, né? Inicialmente era muito uma descoberta, era algo que apenas aquelas pessoas que mexem exclusivamente com tecnologia tinham acesso. As pessoas de produto que eram realmente viciadas nesse mercado se colocavam ali em prontidão a trabalhar com isso. Mas quando esses caras eles foram desenvolvendo esses produtos e foram colocando mais para ali com o mercado tradicional começou a olhar isso e falar, nossa, legal, a gente pode aproveitar um pouco disso e já começar a navegar nesse mundo. Eu acho que isso foi mudando, 2021, 22, 23, 24 tá bem promissor. Acho que a tua fala do Banco Central e CVM são dois sponsors que estão puxando esse tema, então acredito que vai ser uma inovação bem legal. Agora, falando um pouco direto com o emissor, né, que foi a tua última fala, que seria, a gente aqui como Leak, a gente tem duas frentes. A gente tem a frente da emissão e a gente tem também a frente da distribuição. E essas duas frentes, elas precisam funcionar como se fosse um ecossistema, para que eu consiga pegar dívidas no mercado e consiga fazer a distribuição delas. Por meio disso, o aparato que a gente coloca ali dentro seria a tokenização. Essa tokenização, como você falou, eu posso tokenizar tudo, posso tokenizar qualquer coisa. Porque a tokenização seria, eu tenho um contrato inteligente, o smart contract, e trago um pouco do que é a dinâmica daquele ativo para dentro, ou seja, eu pego as regras e daí, junto com desenvolvedores ali, eles escrevem essas regras dentro do contrato. Como se fosse um contrato jurídico mesmo, mas a gente tem essa questão dentro da blockchain. Então, como a gente tem o entendimento de que tudo pode ser tokenizado, mas não é tudo que vale a pena, a gente passa por um processo de estruturação. E a estruturação, que é um dos primeiros processos que o pessoal aqui dali que trabalha, é entender se aquele ativo que a gente tem no mundo real, na nossa malha financeira tradicional, para eu portar ele para essa malha on-chain, que é essa outra camada do mercado, compensa. E quando eu falo compensa tem um custo menor? Faz sentido porque vai diminuir o custo? Tem uma agilidade melhor do processo? Tem uma melhor transparência? São alguns valores assim que a gente vai vendo e também entendendo todo o tokenomics, que é entender se aquilo faz sentido ou não, e em base dessas respostas, em contato junto ali com esse emissor, a gente entende, tá, legal, vale a gente tokenizar ou não. Acredito que do jeito que está hoje já funciona. Eu acho que o ganho que vai ter em relação à tokenização é baixo. E é uma decisão ali, é uma via de mão dupla. Tanto um lado quanto o outro a gente vai conversando. E uma vez que a gente vê que é viável, a gente parte daí para um processo de desenvolvimento, produtização daquilo, para a gente conseguir colocar no mercado, testar e provavelmente escalar se aquilo funcionar, sabe? Tokenizar mercado de capitais, né? Tokenizar um recebível, tokenizar um CCB, enfim, outros tipos de tokens, um FDIC, né? Enfim, existem diversas possibilidades de tokenização. Claro, ali que foca num nicho, né? Mas, como você disse, você pode tokenizar tudo. Uma música, sei lá, enfim, diversas coisas podem ser tokenizadas. E aí a gente bate em algumas questões, assim, como você falou, a gente tem recebíveis, tem as cédulas de crédito bancário, que são bem conhecidas ali para os nossos investidores, mas são ativos que a gente já testou no passado e principalmente ali a cédula de crédito bancário, a gente já tem um viés de regulamentação que funciona bem e já entende que a gente consegue fazer aquele tipo de
de token e ali que está em compliance com isso. Em base disso, também é um outro norte que a gente utiliza para ver se a gente pode ou não pode fazer. Você falou do FDIC, que foi um projeto até que no meu último podcast aqui a gente falou bastante sobre ele. A gente até dando um exemplo de como é o processo, a gente entrou junto ali com os emissores, a gente entendeu as regras, a gente viu que era viável, a gente viu que o custo era muito menor mesmo. E com isso, a gente começou a perceber que a malha tradicional, por ter muitas pessoas, muitos players, muitos processos, ela era muito mais cara. E no momento que a gente transbordava isso para a malha dentro do on-chain, né, que seria a malha dentro da blockchain, a gente já percebia que ficava mais barato. Então fez muito sentido para a gente tokenizar. E com isso a gente já iniciou o projeto, estruturou e já colocou para rodar, sabe? Léo, uma pergunta talvez você não saiba me responder, mas você falou que ficou muito mais barato. Você tem noção mais ou menos de porcentagem? Quão mais barato ficou? Então, existe o TDIC tradicional, né? E existe aí o FDIC tradicional e existe o TDIC que a gente criou aqui. Quão mais barato ficou? Você tem uma noção de porcentagem? Olha, Flá, eu não tenho uma noção muito exata de porcentagem, mas eu tenho uma noção, assim, dos benefícios que a gente teve. Por exemplo, para eu conseguir fazer um FDIC dentro do mercado tradicional, eu tenho uma série de players, vamos chamar de players, que são as empresas que participam. Então, uma série de empresas que o conjunto delas faz com que aquele processo funcione, certo? Então, cada empresa, por exemplo, um administrador, um gestor, uma auditoria, um agente de cobrança, um banco. Eu já falei em 6. Eu só comecei a listar, porque tem mais coisa. E todos eles cobram taxas. Então, essas taxas e esses fees, né, que a gente chama, mas o custo, acaba sendo um custo, vou dar um exemplo aqui, 50, 60 mil reais. Às vezes até 150 mil reais. Isso faz com que a captação desse FDIC seja 2 milhões, 20 milhões, 200 milhões, sabe? É muito alto. Sim. Isso faz com que apenas grandes instituições financeiras, podem ser banco, securitizador, enfim, tenham acesso a isso, mas só as grandes. Mas e as pequenas e as médias? Elas não têm acesso, porque elas não querem captar 20 milhões de reais, elas não querem captar 200 milhões de reais, elas querem captar uma operação menor. Com essa redução de custo, vamos dizer assim que a gente consiga reduzir 40% desse custo. Eu já consigo reduzir o valor de captação demais. Isso faz com que o funding que eu tenha ali em cima seja adequado àquela empresa, sabe? Então a captação que eu consiga seja adequado àquela empresa naquele momento em específico. Isso faz com que pequenas e médias empresas acessem o mercado de capitais, coisa que antes eles não conseguiam por vários desses limitadores, sabe? Por isso que eu acho legal, assim, que tokenização não é uma coisa assim, do momento, veio para ficar, porque faz muito sentido, né? Então a gente vai ver o mercado se atualizando, né? Um mercado aí que ficou por muito tempo na mesma, se atualizando agora com a tokenização, com o blockchain, né, que a blockchain facilita todo esse processo, torna todo o processo também mais em conta, né, porque tira intermediário. Então a gente vê diversas vantagens. E quais são os critérios que a LIC usa para definir aí, se você pode ser um emissor, né, de um token ou não? Porque, beleza, que legal, Flávio, eu tenho aqui um produto, eu quero tokenizar, mas será que a LIC vai aprovar? Então, o que a LIC usa, assim, de critério para essa aprovação? Assim, inicialmente, a gente gosta de falar com todas as empresas. Inclusive, a gente tem um site que é tokenize.lic.com.br e lá a gente tem um formulário que você pode cadastrar o dado da empresa e em um segundo momento o time aqui comercial vai entrar em contato para tentar entender o que é o seu ativo que você está tentando tokenizar. Com essa conversa, a gente tem realmente uma série de requisitos que a gente coloca ali como empresa para a gente ver se no final das contas aquele ativo tokenizado faz sentido para quem? Para o investidor, porque a gente tem muito foco ao cliente. Isso é algo que é um valor muito grande de produto, a gente sempre foca no cliente. Então faz sentido para o cliente? A taxa é muito pequena, ou seja, ou também o tempo para pagamento ali é muito grande, sabe? A gente começa a entender se a gente colocar um produto desse ali no ar, vai fazer sentido? Mas em paralelo a tudo isso, fora a questão do produto, a gente tem toda a questão de compliance, a gente tem a questão ali comercial, de estruturação financeira, porque não tem que fazer só sentido pra gente, tem que fazer sentido para a empresa que tá tokenizando, que traz o ativo, né?
Porque no fim é muito uma comparação do que a gente já tem no mercado tradicional versus ao que a gente consegue tokenizar. E o potencial é gigantesco, Aqui, na minha mesa, assim, de coisas que a gente está trabalhando e olhando para o futuro, são muitos ativos que antes a gente não tratava e a gente está trazendo para tratar agora, porque a gente vê ali uma melhora no campo regulatório, a gente vê uma melhora no campo de evolução do produto, sobre a tecnologia também, e é muito das falas do mercado, sabe? Antes, um produto que a gente está tratando hoje não fazia sentido tokenizar no passado, porque a malha financeira, como eu falei, era eficiente, mas hoje, comparando com a tecnologia e a evolução dela, já é diferente, sabe? Então, agora faria. E é por Que isso. exemplos, Então, assim, de produtos que antes não faziam sentido e hoje fazem, como você falou? eu vou falar um pouco o exemplo do mercado, mas primeiro exemplo, acho que a gente pode falar do FDIC, né? O FDIC a gente tem tratado bastante, a gente já conversou, já é um produto que está no ar, já é algo que a gente já tem negócio com algumas empresas. Mas o que eu estou vendo no mercado é, por exemplo, cédula de crédito de carbono. Já é algo que as empresas elas negociam em outras corporações e elas estão tokenizando. Por exemplo, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, fundos. A questão é, a gente sempre tratou muito da captação daquele ativo, então um recebível, uma CCB, mas a evolução disso é começar a criar estruturas maiores que envolvem aquele ativo. Por exemplo, o FDIC, ele tem uma estrutura, então uma estruturação em cima da blockchain, e ele recebe esses ativos, o qual ele negocia ali. Isso faz com que seja quase que uma evolução natural, né? Parece que a gente tá subindo as escadinhas. Tipo, a gente já faz isso, agora a gente vai para isso, vai para isso, vai para isso. O futuro na minha visão, é a malha financeira brasileira ser tokenizada, né? A gente tá já falando em real digital, o Drex, que é o nome novo que o Banco Central deu, ele resolve muitos problemas que a gente tinha como produto dentro da tokenização. Porque eu sempre gosto de brincar, assim, quando as pessoas me perguntam, o que o Drex vai mudar na tokenização? Eu falei, tá, você consegue fazer um Pix para blockchain? Tem como fazer um Pix para blockchain. Pix, a gente tem um real dentro do banco, tal, a blockchain tá no mundo lá dos smart contracts, que são os contratos que tem em redes como Ethereum, Gnosis e tal. São estruturas diferentes, sabe? Com o Drex, eu já tenho essa saída do que é esse ambiente de banco, e ali que eu já estou trabalhando, e eu parto para esse outro conceito, que já serve para mim, dentro desses contratos, como uma moeda mesmo de liquidação. Que antes, sem ela existir, ela não existe ainda, mas até agora, a gente resolvia de outras formas, não tão eficientes. Então, dá para ver que o governo, Banco Central e tudo mais tem ajudado isso nessa questão. Por isso que é certo já que futuramente a nossa malha ela tem essa próxima evolução, sabe? E aí tem várias vantagens, né, de tokenizar um ativo. Eu acho que muito você falou, tem que ver o lado do investidor, tem que ver o lado da empresa. Porque a empresa, claro, né, tem que ser uma empresa com credibilidade, confiável, que já tem um certo tempo no mercado, para a gente diminuir o risco do investimento, né? Porque, na verdade, a gente tem que falar, todo investimento, é claro, tem um risco. Então, tem que saber ali quem é o emissor para poder realmente validar ali, beleza, a gente vai emitir esse token, faz sentido. E tem que saber o outro lado também, né? Se o investidor ele vai querer comprar aquele token, se vai fazer sentido para ele a rentabilidade dele estar gerando liquidez para o emissor, se ele vai querer aquela porcentagem ali de rentabilidade, o tempo de liquidação da oferta. Então, acho que tem os dois lados. E aí eu queria te perguntar quais outras vantagens você vê na tokenização? A tokenização, ela permite que a gente pegue processos que já funcionam e por meio dos processos que já funcionam e o estudo deles, a gente passa esses processos delegando um pouco mais para a tecnologia. Então, eu vou dar um exemplo, porque quando eu cito um pouco isso, fica mais fácil com os exemplos. Eu tenho um ativo, por exemplo, uma cédula de crédito bancária, as conhecidas CCBs. Elas têm ali um pagamento que ocorre, que pode acontecer de mês em mês, ela pode acontecer em um período lá na frente, tá? Mas vamos dizer que é mês em mês. Então, todo mês, no final do mês, por exemplo, eu tenho aquela cédula de crédito bancário pagando o quê? 1,30%, 1,20%, enfim. Quem que paga? Geralmente é a devedora que a gente fala, é uma das pecinhas ali. Então, esse processo de pagamento, se eu não tenho ele tokenizado, depende do quê? Depende de empresas que elas têm a missão, que é por meio de processos e pessoas, ir lá
e fazer a captação desse dinheiro, ir lá pegar esse dinheiro para distribuir para quem investiu. Com o advento ali do smart contract, eu posso pegar muitas dessas regras que tem, esses fluxos que tem, e passar, escrevê-los, codificá-los dentro do próprio contrato. Fazendo com que esse contrato, a primeira via, ele precisa ser conferido. Então todo mundo dá uma olhada no contrato para ver, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É muito um processo assim de desenvolvimento. No momento que ele é configurado e criado, todo mundo testou, ele viu, e ele é emitido, isso faz com que ele seja para sempre. Então ele não muda. O que isso, essa questão de não muda, que é o que a blockchain traz para a gente, tem de benefício? Faz com que essas empresas que ajudaram a escrever esse contrato conseguem delegar essas funções para a tecnologia, fazendo com que muitos intermediários ali eles tenham menos responsabilidade. E com menos responsabilidade eu tenho o quê? Menor custo, porque eu não preciso ficar pagando. Então, no caso do pagamento ali, da remuneração, seria isso, eu consigo jogar para lá. E ele vai falar, devedora, que a gente estava falando, você tem que pagar 1,3% para mim. Quando a devedora chegar no dia, ela vai tentar pagar 1,2%, o contrato vai deixar? Não. Tá, 1,3%. Vai deixar 1,4%? Não, é 1,3%. Se ela não pagar, o que aconteceria no mercado tradicional? A gente teria um pagamento de juros, um pagamento de multa. Então, eu tenho um agente de cobrança, que é uma outra empresa que eu contrato, que custa dinheiro, para lá e cobrar. Pegar um Excel, colocar todos os dados, calcular pessoas que vão lá e tal. Mas com o smart contract, eu posso pegar essas regras, escrevê-las, codificá-las dentro do contrato. E quando a devedora for pagar atrasado, o próprio contrato vai dizer, você tem que pagar esse valor, que é um acréscimo de juros e multa, comparado ao valor que você já tinha para pagar. E aquela empresa, que é aquela agente de cobrança, às vezes ela precisa se readequar, ela não se encaixa mais nesse processo aqui, porque eu comecei a automatizar. O que isso faz? Faz com que toda a estrutura fique mais barata. Então, é uma redução de custos. E com essa redução de custos que o emissor vai ter, por consequência, eu também consigo passar uma taxa melhor para o meu investidor, porque eu tenho menos intermediários, sabe? Então essa é uma das primeiras, é um dos primeiros benefícios assim que eu consigo colocar. Outro ponto também. Só posso te cortar? Uma das coisas que eu acho legal disso, né, até do smart contract, é que ele traz a segurança, né? Então, você criou as regras ali, vai ficar tudo ali na blockchain, fica tudo claro, tudo transparente, tudo mais seguro para os dois lados, né? Até tem um exemplo que talvez, eu sempre penso que pode ter alguém que não entende o contrato inteligente. Tem um exemplo que até esses dias eu estava conversando com o pessoal do marketing, que deram sobre smart contract e eu achei super legal, que é a maquininha de refrigerante, né? Então, você quer pegar uma Coca-Cola lá, você tem que colocar R$5 na maquininha. Se você não colocar os R$5 na maquininha e apertar o botão X, ele não te dá a Coca-Cola. Então, o smart contract é mais ou menos isso. Então, se você não executar ali, não fizer conforme as regras, ele não vai te dar, não vai executar toda essa troca. Então, é um dos exemplos que eu acho que talvez deixe um pouco mais claro. E esse exemplo que você deu, Flá, é muito legal porque ele trata um conceito muito importante dentro da blockchain, que é o deliver versus payment, que é a questão de você receber algo para você dar. Pensa que antes, tendo uma empresa, ela podia receber, ela não podia dar, sabe? Eu tenho esse risco que com o contrato já não tenho, porque ele foi configurado para receber e dar, receber e dar, receber e dar. Isso que é muito o que o Banco Central vai fazer agora, né, com o Drex. Uhum. Então, eu não sei até que ponto, tá? Mas vamos supor, vendi meu carro aqui. Vendi meu carro que, como eu vou ter certeza que outra pessoa do lado vai me pagar? Então, graças ao smart contract, vai funcionar, porque aquilo só vai executar quando as duas partes fizerem o que tem que fazer, né? Perfeito. A gente tem esse conceito aplicado em muitos fluxos aqui. Desde o período de captação, em que eu recebo dinheiro e entrego uma cota, até esse fluxo que eu falei ali, da devedora me pagar, para eu já pagar aos investidores. Eu não tenho um intermediário que retém esse dinheiro, sabe, que pode usar para um uso próprio ou qualquer fim que não é o adequado para aquele instrumento financeiro. Sim. Então, a efetividade é muito, muito legal, sabe? Então, a gente tem redução de custo, transparência, segurança
Você ia dar mais exemplo, eu te cortei. E acredito assim também, que com o mercado aderindo mais à questão da tokenização, e eu acho que eu até já citei um pouco isso nas minhas falas, seria o acesso desse tipo de investimento, desse tipo de instrumento financeiro, que seria a estruturação disso, para pequenos players, não só grandes. Isso faz com que eu tenha mais tipos de captação para o investidor final. Então, o que é a consequência de tudo isso? Uma maior liquidez. O dinheiro flui muito mais rápido, o dinheiro não fica travado, sabe? Porque eu tenho dívidas que antes não eram tokenizadas, que ficavam restritas a um mercado muito específico. Que quem tinha acesso a esse tipo de informação era a pessoa muito cheia da grana, muito rica e tal, que tinha acesso conhecia lá alguém que conhecia alguém que estava distribuindo e por consequência entrava nesse tipo de investimento. Com essa democratização desse investimento no mercado de capitais, isso faz com que pequenos investidores, e eu vou dar o exemplo até da Leak, que a gente consegue comprar um token a R$ 25, já consegue entrar nesse mercado de capital, e também pequenas empresas que querem vir aqui fazer captação de recursos, adiantamento, né, ali do CCBIBs e CCBs, também conseguem fazer a entrada nesse mercado. Então essa baixa barreira de entrada e também a liquidez, você já coloca como quarto e quinto valor aí que a gente coloca com a tokenização, porque faz muito sentido. Essa democratização é muito legal, assim, de qualquer um poder investir. Então, com R$ 25 você pode comprar um token. Claro, né? Como qualquer investimento, quanto mais você colocar, maior chance de retorno você tem. Outra coisa que eu acho legal da tokenização é que você sabe quanto você vai receber e quando você vai receber. Então, até tem gente que brinca que abre aspas, uma renda fixa cripto, né? Então, você sabe exatamente o que vai acontecer. E tem rentabilidade muito maior, às vezes, do que você realmente investir numa renda fixa. E com uma liquidez, né, mais rápida, dependendo do token. Então, você sabe, eu preciso do dinheiro para tal mês. Então, esse token eu posso investir, que tal mês eu vou ter rentabilidade aí na minha carteira. Esse não dá porque é mais para frente. Então eu gosto dessa transparência também, que a operação dá, dessa facilidade também. Eu gosto muito disso. E como o leak, agora falando um pouco mais daqui, a gente tem também um valor muito forte que é a personalização, sabe? A gente consegue adaptar muito o que é o ativo do mundo real e tentar escrever muito bem ele dentro da blockchain. Que com isso a gente cria melhores casos de uso para isso e consegue diminuir demais ali possíveis custos, mas também algo de produto que eu gosto muito de trabalhar é a fricção, sabe? Quanto menos fricção o meu usuário tiver, e quando eu falo usuário, tô falando tanto investidor quanto emissor, distribuidor, todo mundo, melhor. E pode ter certeza que a tecnologia blockchain, junto com a tokenização, os tokens, e até a leak, acho que vem com essa missão da gente reduzir muito isso, sabe? E a gente tem conseguido. Se você coloca o mercado de 2021 para o que é o mercado de 2024, a evolução do produto é exponencial. Todo dia a gente evolui isso aqui, a gente está em contato com empresas que estão evoluindo também. O mercado inteiro está indo nessa direção e acredito que essa mudança vai ser muito rápida. E eu acho que a gente é muito sortudo de conseguir ver tudo isso acontecendo, porque a disrupção do mercado de ir do A para o B é algo que a gente tem visto em 4, 5 anos, é inacreditável, sabe? Coisas que demoraram séculos para serem construídas estão sendo reconstruídos em pouquíssimo espaço de tempo. E eu acho legal também outra coisa, Léo, os grandes olhando para isso, né? Eu sempre falo, mais focado no mercado cripto, mas em relação a isso também, para onde os grandes estão olhando. Então a gente vê os grandes olhando para a tokenização, né? A gente vê, como a gente falou, o Banco Central olhando, CVM olhando, ali que com grandes sócios, né? Não é qualquer sóciozinho, a gente tem grandes sócios, a empresa tem grandes sócios, então eles acreditam naquilo, eles veem o potencial daquilo. Eu acho que isso é a maior prova de que estamos no caminho certo. A gente está vendo todo esse crescimento. Léo, uma outra pergunta. A questão do processo para tokenização. Então, para quem está se deparando agora, escutou a gente falar tudo, falar de blockchain, de smart contract, de vantagens e tudo mais. Como que funciona, assim, passo a passo? Falando para a pessoa que está olhando agora. Tá, e aí o passo? Eu tenho a empresa aqui, tem um produto legal. Ali que foi lá, aprovou. Qual que é o próximo passo? Como que funciona cada passo da tokenização? Um último ponto só sobre o que você falou ali atrás, porque eu gostei muito da tua fala. Eu estava pesquisando um pouco nos últimos
nos últimos meses aqui alguns relatórios, e eu vi um relatório da Boston falando que os processos de tokenização globalmente e anualmente vão fazer o mundo poupar quase 20 bilhões de dólares todo ano. Simplesmente por esses processos do que é a liquidação e a compensação. Não vou entrar muito a fundo do que é a liquidação e compensação, porque são processos bem específicos do mundo financeiro, mas são 2 processos só. E isso já faz uma economia gigantesca de dinheiro que poderia ser aplicado em outras ferramentas e outras coisas para a gente desenvolver outras frentes, sabe? Então, o potencial é gigante. Mas agora, sobre toda a estruturação, como eu disse, é tokenize.leak.com.br, é o site onde a gente recebe todo mundo que tem interesse. Então, uma vez que você entra ali no site, tem um formuláriozinho básico em que a gente pede algumas informações sobre o que é a tua empresa. Uma vez que você mandou esse formulário, a gente tem toda uma área comercial aqui que vai analisar, a primeira instância, um pouco o que é a empresa e se faz sentido. E uma vez que foi analisado, entra nesse segundo processo de estruturação, que seria onde, numa mesa redonda ali entre essa empresa e ali, que a gente tenta ver qual que é a melhor forma de conseguirmos estruturar aquele produto para que faça sentido para a empresa, mas é claro, puxando também para o cliente da Leak, então os distribuidores ali, sabe? A gente tem várias ferramentas para trabalhar com isso. Vou dar algum exemplo. A gente tem a ferramenta do site da Leak mesmo, mas batendo muito naquele valor de personalização, tem ferramentas, por exemplo, ferramentas white label, que são mais que a cara do cliente para distribuição, por exemplo. Às vezes ele quer um pouco essa frente, às vezes ele quer só a emissão daquele ativo. No fim, ele tem uma dor. E a gente tenta resolver essa dor com esse processo de estruturação. Uma vez que essa estruturação esteja fundamentada, e é muito em base da parte financeira, a parte de compliance, que é super importante, porque a gente sempre está trabalhando um pouco com o que a CVM está dizendo, o que o Banco Central está exigindo, e o que é viável fazer na questão compliance, a gente vai. O que não é viável, não digo que a gente não vai, mas a gente vai explorar formas de ficar viável, né? E uma vez que esteja estruturado, a gente tem a emissão desse ativo, que o nosso produto, que é o Leak Tokens, ele faz com que esse ativo seja tokenizado e aquele ativo que antes tinha esse tamanhão, ele vira pequenas partezinhas chamadas tokens. E esses tokens, uma vez que foi emitido, é distribuído por meio da plataforma de distribuição da Leak. Lá na plataforma de distribuição, todo mundo acaba comprando esses ativos, se faz sentido ou não, tem vários tipos de ativos, então eles são segmentados. E uma vez com que essa oferta, ou seja, essa captação, ela é finalizada, o dinheiro captado é entregue para o emissor, onde ocorre toda essa questão da antecipação ou do uso ali da tecnologia para favor do ativo, sabe? Então, o primeiro passo é mais a parte de entender, né, o que vai ser tokenizado, entender valores, parte jurídica, criar o smart contracts com todas as regras, colocar lá tudo certinho na blockchain, como que vai funcionar, para garantir ali transparência, né, que vai estar ali se alguém quiser conferir. E aí, depois vem a parte, né, da emissão dos tokens, né, dessa possibilidade de cada um comprar uma fraçãozinha, né, desse produto a ser oferecido, para que daí os investidores consigam fazer o investimento aí que quer comprar um token, comprar mais tokens e fazer essa democratização no mercado que vai trazer liquidez para um lado, né, para o lado do emissor, e vai trazer a vantagem ali para o investidor, que é uma rentabilidade por ele estar fornecendo essa liquidez para o emissor. Seria perfeito. Isso? Claro, perfeito sua explicação, e também a transparência, né? Porque, sim, como você falou, muitas das regras, elas já são intrínsecas ao que é aquele ativo. Então, uma vez que a gente tem aquele ativo nas nossas mãos, a gente consegue trazê-las para dentro de um smart contract. E é esse o processo de emissão. Então, tudo fica muito visível e muito claro para quem está investindo, mas também para quem está emitindo, sabe? Fica todos os dados ali e é possível consultá-los e a gente usar a favor ali da transparência. Agora, do lado do investidor, Léo, se o investidor quiser ver esse contrato inteligente, né, esse smart contract, ele consegue acessar?
É tipo, é Sim. escrito assim, tipo, normalzinho, é código, como é? Eu te pergunto isso porque a gente fica mais na parte explicar assim, mas não a parte tecnológica. Eu, por exemplo, não consigo imaginar como que funciona a parte tecnológica, é uma coisa que eu quero realmente ver. Então, Uhum. como que funciona essa parte tecnológica mesmo? De criação de smart contract, publicação, como é? Como a gente faz hoje aqui dentro, né? A gente tem aqui dentro da Leak uma esteira de publicação. Essa esteira é realmente como se fosse uma esteira de fábrica. A gente tem, de um lado, os ativos, que são todos os ativos que a gente já comentou aqui, por exemplo, CCBs, recebíveis, FDICs, eles entram nessa esteira e por meio desses processos de tokenização e também por meio de um recebimento de informações dessas empresas, a gente vai lá e a gente começa a escrever ele. Quando eu falo escrever ele, é código mesmo, tá? Então, tem muita coisa que são Não é desenvolvedores que escrito acabam assim, fazendo. tipo, empresa X tem que fazer Não. isso, isso, aquilo, é tudo por código. Não, é tudo por código. Porque cada empresa é uma representação dentro da blockchain, tem uma carteira lá. Então tem uma carteira, como se fosse tipo uma carteira mesmo sua que você guarda dinheiro. Então, Sim. cada uma tem seus dinheirinhos ali e elas ficam negociando com esse contrato. Mas enfim, nessa esteira eu tenho a codificação, então a gente automatizou muito dessa codificação, mas também a gente tem alguns lugares em que a gente insere dados. E esses dados são dados qual que é o ativo, qual que é a CNPJ da devedora, qual que é a rentabilidade daquele ativo, quantas parcelas vai pagar, como que funciona toda a parte financeira ali dentro. Tudo isso literalmente fica escrito, tá, Flávia? Então, o que você falou tá certo de alguma forma, porque tá escrito lá, qual que é o CNPJ e tal. A gente tem como efetivamente ler eles e tudo mais, e eles ficam escritos lá. E daí, uma vez que esteja publicado, aquilo é inerte, aquilo não muda mais. Então, publicou, os dados vão ficar lá para sempre. E é importante essa questão do inerte, porque o órgão regulador confia naquilo, porque acredita que as informações que foram inseridas lá dentro, uma vez que foram colocadas e dá para ser auditadas, elas estão corretas, sabe? E daí depois, com esse artifício criado, esse smart contract criado, daí sim a gente coloca ele para captar. E essa captação ocorre com que cada investidor, por meio de uma carteira também, que eles têm carteiras aqui, eles conseguem mexer ali, como posso falar, eles conseguem transacionar com esse contrato. Então, assim, bem por cima é isso, mas no detalhe tem muita coisa embaixo pra gente conversar, mas por cima é isso. Mas é que eu acho que é, tipo, dúvida de muita gente. Até eu, assim, até eu tava pensando agora, estava explicando, tava pensando, vou fazer uma live, né? Porque a live a gente consegue ver também tudo bonitinho, mostrando como criar um smart contract. Eu não sei mostrar, né? Mas vou trazer alguém que saiba. Mostrando como criar um smart contract, como que vai colocar na blockchain, como que funciona todo esse processo. Para os mais curiosos, eu acho que é Uhum. interessante. Legal, mas eu Mas entendi, ficou... é um desafio legal. Eu não consigo te ajudar nisso, mas eu conheço várias pessoas que, inclusive, trabalham aqui na Leak que iam adorar o desafio de te mostrar, sabe? Então, qualquer dia a gente pode fazer essa explicação mais técnica de vendo ali e tal. Acho que tem muito processo que realmente é codificado, mas dá para entender. Dá pra entender que eu já vi várias vezes e entendi, então tá fácil. Não, pra quem. Se a pessoa não é curiosa, a pessoa não vai estar nem aí, né? Acho que daqui a um tempo muitas coisas vão ser tokenizadas e só quem. As pessoas não vão ficar pensando, ai, mas como que funciona isso por trás? É só quem vai estar realmente, talvez, um emissor preocupado nisso. Mas quem vai comprar só quer comprar ali e tá tudo certo. E para a experiência de quem quer comprar, a gente, batendo de novo nessa pedra do fricção, a gente quer reduzir o máximo a fricção. Então, a blockchain, ela é linda, mas ela é complexa. E para o investidor, às vezes essa complexidade não faz tanto sentido. E é por isso que, como produto, a gente pensa nos fluxos aqui como experiência com o contato mais assertivo possível. Então, tudo isso que a gente falou aqui nos últimos 42 minutos, para o investidor, se resume a um botão de comprar. Ele vai clicar em comprar. No momento que ele comprar, vai fazer todas as transações ali de DVP, com uma carteira, negocia com um contrato e tal. Mas para ele foi simplesmente um botão de comprar e um extrato. E a beleza do produto e a tecnologia trabalhando ali para atender e resolver as dores do cliente, né? É exatamente isso. As pessoas não vão ficar atentas. É que nem agora com o Drex. O pessoal vai ficar lá, meu Deus, mas o que é um smart contract? Não, vai ter a interface lá, você vai fazer o que tá falando ali e você não vai estar nem aí o que tá rolando por trás, blockchain, smart contract. Então, só quem realmente quer saber que vai pesquisar.
mas eu acho que vale a live. E, Léo, última perguntinha para você. Futuro da tokenização. Você mesmo falou, ó, eu tô olhando para o presente, mas já tá olhando para daqui 2 anos, sei lá, 5 anos para frente. Como você vê o futuro da tokenização? Eu acho que o desafio que o mercado, principalmente empresas como a Leak estão enfrentando, é muito questão da regulamentação. Porque tudo está acontecendo nesse ano, vai acontecer nesse ano e aconteceu no passado. Então, desde 2023, a gente tem olhado muito para isso, para tentar entender como a gente se encaixa nesse mercado, sabe? E no momento que esses regulamentos vão saindo, a gente vai entendendo melhor qual vai ser o caminho. Então, eu não tenho todas as respostas. Mas o que eu tenho coisas que já aconteceram no mercado, Flávia, por exemplo, o Drex, que faz com que a gente já tenha que se adaptar. Então, o Drex já é um grande, como a gente fala aqui dentro da área de produto, roadmap, que seria as coisas que a gente vai fazer no futuro, que a gente vai se adaptar. Mas não só isso. Uma vez com que a gente tenha a regulamentação mais a nosso favor, eu consigo trazer muitos de outros ativos que também estão no mercado financeiro tradicional e pode ser que faça muito sentido dentro do on-chain, né, dentro da blockchain. O certificado de recebíveis imobiliários, por exemplo, o certificado de recebíveis agropecuários, que os CRIs e os CRAs. A questão de fundos, que são essas estruturas mais robustas, já fazem fundings mesmo para empresas que querem captar recursos, sabe, para operações próprias. Eu acho que um bilhão de possibilidades e a gente tem estruturado toda a nossa esteira aqui e também toda a nossa frente de emissão voltado a atender o mercado, né, na expectativa da gente conseguir trazer esses ativos. A nossa ideia inicial é muito testá-los, ver como a gente estrutura. Uma vez que a gente achou como ele funcionaria, daí sim a gente traz e escala, sabe? Então, o TDIC é um exemplo disso, que a gente já fez no passado, mas a gente tem muitos planos. Só o tempo aí e o time os times, as entregas que a gente vai fazer, vou mostrar mais ou menos os caminhos que a gente vai. E é super importante essa questão da regulamentação, CVM, né, olhar para isso, estar de acordo com o mercado, porque a partir do momento que tiver uma regulamentação, a gente saber até onde a gente pode ir, isso vai trazer muita liberdade para criar, para coisas acontecerem. E é legal porque isso não é uma coisa assim, a gente não sabe quando vai acontecer, beleza, a gente não sabe uma data, mas a gente sabe, por exemplo, que o Daniel Gucchieri, CEO da Leak, tá direto indo falar com o Banco Central, com o CVM, palestrar para eles, explicando todo o processo. Então, eles estão olhando para isso, né? Estão querendo evoluir. Então, sim, realmente é uma coisa que tem um futuro gigantesco. E assim, até falando um pouco da visão assim que eu tenho para o produto Leak Tokens, a gente sempre pensou na Leak Tokens como se fosse uma infraestrutura. Então, que empresas e corporações conseguem pegar essa infraestrutura e encaixar nos seus processos. Então, sim, por exemplo, eu poderia ter numa empresa terceira os ativos deles e no próprio sistema deles eu ter alguma funcionalidade em que eles clicassem o botão, carregasse esse ativo aqui dentro por meio dessa infraestrutura e depois de um processo ali de estruturação que seria bem menor por causa da escala, a gente já conseguiria fazer a distribuição. Então seria tão fácil quanto apertar um botão, a gente tokenizar um ativo e colocá-lo para distribuir, sabe? Tipo o que o Cas faz ou nada a ver? Não, é um pouco diferente, um pouco igual, mas eu acho que... Mas assim, o viés é igual, sabe? Porque é muita questão de a gente ser infraestrutura. O Cas é infraestrutura também. Sim, então, sim, a gente ter essa infraestrutura de tokenização preparada para quando o mercado e as grandes instituições olharem e falarem, putz, não tem volta. Tokenização é o futuro e a gente precisa se adaptar. Ali que tá lá já com todo o leque de opções, desde opções de infraestrutura até opções ali de plataformas, white labels e tudo mais que a gente consiga se encaixar e faça sentido para aquela empresa naquele momento, sabe? Mas que é a ideia do Cas, né? Então a pessoa quer na empresa dela, na instituição dela, fornecer cripto para os clientes, ela pode até a Leak usar toda a estrutura da Leak para conseguir fazer isso e não ter que criar tudo do zero. Então com o token seria isso. A pessoa não precisa aprender tudo, ela pode usar a estrutura da Leak. É isso, sim? Perfeito. Ela pode usar. Então não foi tão... Não, foi bom mesmo. Léo, quero deixar você à vontade. Se você quiser acrescentar alguma coisa aí, agora o espaço é 100% seu. Eu acho que a nossa conversa aqui eu consegui entrar em muitos detalhes do que é a tokenização. Eu sei que o produto Leak Tokens, que é um pouco
da entrega que ali que tem para o mercado. É um produto que está a cada iteração crescendo. A gente já achou algo que dentro de produto a gente chama de market fit, que seria o encaixe que a gente tem com o mercado, e a gente vê que tem um potencial gigantesco. Então eu deixo um convite aberto para todas as empresas que estão ouvindo aqui e queiram entender melhor como funciona essa infraestrutura, esse produto, essa plataforma, para conseguir tokenizar, e venham ali por meio da nossa plataforma, colocar lá no tokenize.leak.com.br, escrever um pouquinho sobre o que é o produto, porque a gente, com a nossa área aqui, comercial e compliance, vai adorar ouvir, a área de produtos também vai adorar ouvir, para a gente ver como que a gente cria algo mais eficiente, algo mais barato, algo seja mais transparente, algo que tenha uma agilidade legal e que pequenas, médias e grandes empresas consigam entrar nesse mercado com o mínimo do mínimo de fricção possível. Então seja algo tranquilo de se fazer, mas que tenha um retorno legal, sabe? Então é um convite aberto para todas essas empresas aí. Quem quiser conversar, a gente está super aberto. Boa, Léo, arrasou. E é isso, gente. Então já sabem aonde acessar, o que fazer. Eu espero que eu tenha deixado mais claro aí, que o Léo tenha deixado. Eu só fiz as perguntas, que o Léo tenha conseguido deixar mais claro aí para vocês entenderem um pouco mais do processo de tokenização, o que pode ser tokenizado, como funciona aí blockchain, smart contracts. Acho que ajudou muito, na minha opinião, foi um super podcast. Então, Léo, muito, muito obrigada por estar aqui novamente com a gente. Já sabe, eu vou te trazer outras vezes, então vai se preparando durante o ano para outros convites. E, gente, se vocês quiserem saber mais sobre tokenização, sobre parte de crypto as a service, enfim, sobre tudo do mercado financeiro aí, sobre a Leak, acessa lá descomplique.com.br, que lá tem muito conteúdo legal para vocês, textos, vídeos, enfim, tudo que vocês quiserem. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. Espero vocês. Obrigada, gente. Tchau, tchau, Léo. Obrigada. Valeu, pessoal. Tchau. Obrigado.